Fala aí meninos e meninas, senhores e senhoras e aliens da Área 51, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, com a presença um tanto quanto incômoda de algumas motos e de um vizinho fazendo reforma, a gente vai jogar Geopolitical Simulator como presidente do Chad. Esse é o terceiro episódio, convido você que não assistiu aos outros episódios a acompanhar a nossa playlist que está aqui fixada no meu canal. O que acontece, galera? No último episódio, a gente comandou o Chad nos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Da metade para frente do episódio eu estava tentando lidar com uma iminente crise alimentar, que ainda acho que vai acontecer a qualquer momento aqui no mês de março. Mas o que acabou acontecendo? No finalzinho do episódio, a última coisa que aconteceu no episódio foi o anúncio da crise energética, que era uma coisa a qual eu não estava atento nos 2 primeiros meses da gameplay. A gente tem, nesse momento, um déficit de 0,16 de eletricidade. E, na verdade, a última coisa mesmo que eu fiz no episódio passado foi o contrato de eletricidade com o Camarões. Ainda não atualizou aqui porque eu não avancei no calendário, mas em breve vai aparecer e com isso para resolver a crise energética. O problema é que isso gerou um tumulto, que era meu maior temor, tanto na época da crise alimentar quanto em qualquer momento, porque qualquer tumulto em qualquer país é ruim. Imagina em país tidos como mais instáveis politicamente. O que a gente vai fazer nesse tumulto, para conter esse tumulto? Talvez alguns de vocês pensem aparecer na televisão, Só que eu não concordo com isso pelo simples motivo do nosso plano de soberania econômica. Tá no nosso último episódio, eu apareci 4 vezes na televisão e tenho medo da superexposição da mídia acabar aumentando a fúria dos revoltosos, das pessoas que estão aqui participando dos tumultos. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar os militares jambrolharem, esse é o termo mesmo, os manifestantes, as pessoas que estão pontuando. E você que gosta de Geopolitical Simulator ou jogos geopolíticos no geral, convido você a deixar seu like, se inscrever aqui no canal, porque estamos rumo a 700 inscritos, acredito eu. Ah, é verdade, eu também pedi no final do episódio passado redução da minha dívida com o Banco Mundial, e eles aceitaram. Esse Raja Good, inclusive, tem ótimas relações comigo, eu não sei porque que não tá mostrando aqui, mas ele tem ótimas relações comigo. Eu tava jogando a gameplay e do nada apareceu essa mensagem. Não, nosso chefe não morreu, o chefe se chama Heitor Gonçalves, que por acaso é o nome do dono do canal também. Um tal de Hakim Hadi morreu, que é o Ayatollah, do Irã. No caso é o Ayatollah Khomeini. No caso eu acho que eles não têm direito de imagem. O geopolítico, Paradox. Eu falei nos primeiros... na verdade não é Paradox. Eu esqueci agora o nome. Eu vou colocar aqui, gente, na tela o desenvolvedor desse jogo. Eu falei no primeiro episódio que era Paradox, mas não é não, tá? Eles não têm direito de imagem, tiveram problema com a Steam, alguma coisa nesse gênero. Fim da rebelião em nossa capital. Agora é ver se o nosso contrato de energia tá em pé aqui. Galera, parece que não tá aparecendo aqui o nosso contrato de energia com o Camarões. O que eu vou fazer? Eu vou chamar eles para uma reunião, Eu não entendi a justificativa, visto que eles produzem mais do que consomem. Tá dizendo aqui, Camarões está sofrendo com uma escassez de eletricidade. Não, no caso quem está sofrendo é a gente, não eles. Isso não faz o menor sentido. Então, estou chamando eles para uma reunião. Eu acho que eles se recusaram, eles se recusaram, que incrível. Eu não sei o que se passa nas reuniões bilaterais desse jogo. De novo, cara. Mali tá oferecendo pra gente 14 mil de açúcar, 14 mil toneladas. Só que eles produzem menos que consomem. Qual o sentido de você vender, sendo que você não consegue produzir nem para os seus próprios cidadãos, sabe? Qual a garantia de que vocês vão me exportar isso, sabe? E assim, é bem-vindo, realmente. Eu preciso de açúcar no meu país. Eu não produzo açúcar internamente, nem tenho dinheiro para produzir. Só que, assim, cara, como vocês vão me garantir açúcar? Não tem como. Mas agora, café, champanhe e carne, capaz de vocês aceitarem, No caso, só carne do seu país, Champanhe e café só pro presidente. No caso, eles já produzem, inclusive, mais carne do que a gente, Mas tudo bem. A gente passou a nossa reforma habitacional, pelo visto ela é um pouco impopular, mas ela é ótima para poupar alguns milhões. Contrato de compra de eletricidade. Vamos ver se eles pelo menos negociam com a gente, Eu quero 0,3 de energia, repare bem. E o preço, infelizmente, é uma tragédia, Vou colocar, 173, Vocês não fazem questão, Eles produzem muito mais, Então, como assim, cara? Isso não faz o menor sentido. Gente, alguém me explica. Eu quero comprar a energia deles. E como que eles não têm superávit o suficiente? Tá mostrando claramente que eles têm muito superávit.
Eu só queria entender isso, cara, não faz o menor sentido. Eu não sei o que se passa aqui. Será que a gente só pode comprar uma certa quantidade? Por exemplo, a gente não pode comprar mais que 0,14, 0,15 ou o próprio 0,16, que é o nosso déficit, né? Vou colocar aqui, e 174 de preço. Recusou. Como que não tem superávit suficiente, gente? É só fazer os cálculos aqui, não faz sentido isso. Não sobraram outras alternativas, vou ter que construir infraestrutura energética no meu próprio país. E dentre as muitas opções, né, eu preferi construir uma usina eólica terrestre, né, como fonte de energia limpa e menos cara, vamos dizer assim. Eu não coloquei mão de obra no máximo porque ia custar mais de 10% do PIB, eu ia construir mais de 10% de dívida do PIB. Então eu acabei planejando a mão de obra para 3 meses. Vai ser entregue no mês de junho de 2026, portanto no próximo episódio. Eu vou gastar toda a minha reserva do tesouro que eu consegui vender naqueles equipamentos militares, lembra? E é isso basicamente. Agora é só achar um local que venta aqui no meio do deserto de Saara, né? Quem sabe? Vamos construir aqui então. Vocês podem ver que o nosso déficit foi para 1,67% e ele estará pronto em 85 dias, portanto, no começo do mês de junho mesmo. Lembrando que nossa energia eólica, vamos ver aqui, ela é estatal. Ela é estatal, depois da construção desse parque eólico a gente vai ter superávit de energia, quem sabe até para exportar para países fronteiriços, não é mesmo? Pois o que eu vou fazer agora? O que acontece? Minha felicidade interna bruta é uma das menores de todo mundo. Vocês podem ver aqui 4.3 de felicidade num ranking que acredito eu vai de 0 a 10 ou alguma coisa assim. O país mais feliz do mundo, segundo o jogo, é a Finlândia, né? Porém a nossa felicidade parece que com 4.13, só comparável ao Egito, né? A gente pode ver que é menor inclusive que os nossos vizinhos, Níger, Mali, que são inclusive ditadores militares. Segundo o que eu li aqui das mensagens, o que mede a felicidade interna de um país é o seu regime político, quão aberto e democrático ele é, e a qualidade de seus serviços públicos, então saúde, educação e tudo mais. Como a gente tem saúde muito precária, educação muito precária, estradas, né, infraestrutura, nem preciso falar, né, habitação também, 99% das habitações insalubres, tudo isso ajuda, né, e o nosso regime ele não é aberto, né, eu acho que já ficou bem claro que com parlamento figurativo, todo um regime assim bipartidário, não tem uma pluralidade assim muito grande de ideologias dentro do país, representatividade no parlamento, tudo isso contribui para um nível de felicidade muito baixo, né. Que só é comparável ao Egito, que também é um país autoritário e militar. Por isso, o que eu estou pensando em fazer? Como o nosso plano de soberania econômica não vem dando certo, né, resumindo, eu estou pensando aqui, inicialmente, em aumentar impostos ou criar novos, quem sabe. Mas nada demais, assim. Eu estou planejando aumentar um pouquinho o nosso imposto sobre indústria pornográfica, visto que é um imposto popular, né, eu quero chegar a 5% de popularidade. E a segunda coisa é criar um imposto que rende um pouco de dinheiro, mas que é um dinheiro muito bem-vindo, que é sobre embalagens plásticas. E isso vai, enfim, vai ser até quando a gente conseguir passar essa reforma de soberania econômica do Chad, cara. A gente passou a reforma, mas parece que bugou alguma coisa nesse sentido, porque os setores não aparecem como abertos. De um mês para outro era para o setor ter surgido, né? Eu acho que eu consegui identificar o problema da reforma, galera. Vocês podem ver aqui, por favor, jogo, mostre. Tá aparecendo aqui como setor estatizado. Mas quando eu venho aqui em estatizar ou privatizar empresas, olha aqui, aparece com um xizinho aqui, setor totalmente privatizado. Como ele consegue ser estatal e privatizado ao mesmo tempo? Como? Então parece que por a gente ter passado uma reforma, um monte de coisa ao mesmo tempo, meio que bugou e o setor aparece como privatizado, sendo que ele está como estatal, né? Então eu vou ter que passar, eu acho que individualmente, cada um deles, né? Eu vou tentar fazer isso aqui e ver se eu consigo sucesso nisso. Acredito que o sindicato patronal não gostou disso, né? Eles estão organizando uma manifestação pequena, é verdade, contra a política antiliberal do nosso governo. Digamos que a nossa reforma é um tanto quanto antiliberal mesmo, né? Eu já vou aproveitar, galera, já que o parlamento é figurativo e assim, os nossos impostos que a gente criou vão passar, vou aproveitar isso para aprovar um pacote para a segurança pública e outro para a saúde. Para a segurança pública eu vou
finalmente totalizar os gastos com segurança do chefe de Estado. A gente vai oficialmente gastar os 8 milhões necessários, né, para fechar a conta aqui. Isso vai totalizar 1.780.000 em gastos, beleza? E o segundo pacote que eu vou aprovar vai ser na área de saúde, né? Eu vou aumentar de 1.700 médicos para 2.000 médicos, né? Para fechar um número mais redondo aqui, né? Acho que a gente começou a play com 700, né? Uma coisa assim terrível mesmo. Aí vamos ver onde a gente pode investir um pouquinho. A gente pode investir um pouquinho em maternidade e luta contra a AIDS também. Isso totalizou 2.100.000, eu acho que já é um pacote muito interessante, né? E o seguinte, galera, eu negociei aqui com o sindicato patronal uma nova tributação sobre corporações no nosso país. Porque o que acontece? Eu quero melhorar minhas relações com ele, né? Óbvio que é por isso também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu fazer. Não. Eu vou encerrar minha reunião com ele. Eu tô sempre atento aqui ao nível de atratividade econômica do nosso país. E vocês podem ver que a única coisa negativa aqui no nosso país, exatamente, a única coisa negativa é o imposto corporativo, parece que com menos 0,27. Aí eu cheguei a um acordo com ele para reduzir o imposto sobre corporações para 23,7%. Parece muita coisa, e na verdade é muita coisa mesmo. Deixa eu ver quantos milhões isso aqui significa. Significa 11.740.000. Eu vou passar individualmente, cara. Beleza, 11.400.000 ou 700.000, eu não vi exatamente aqui. O que eu posso passar para cobrir esse valor? Talvez imposto sobre imóvel aumentar um pouquinho para 10 mais ou menos. Isso dá uma economia orçamentária bem legal de 5,6 milhões. Já cobre metade, né, do rombo. Outro imposto interessante, deixa eu ver, é o imposto sobre herança, que a gente pode aumentar só um pouquinho e já vai ser, nossa, mais que suficiente. Eu posso aumentar o imposto para 1,7 e aproveitar para fazer algum investimento, provavelmente em educação. Eu acho que vou fazer isso. E a gente pode investir aqui uns 3, 4 milhões em educação, vamos ver aonde, né? Investir em alfabetização aqui é interessante, porque a gente tem uma taxa de analfabetismo, cara, de 77,68%. Eu poderia aprovar esse pacote aqui, um pacote de 3 milhões praticamente. Deixa eu ver se tem outra alternativa aqui. Não, dá a mesma coisa, né? Mas eu acho que é mais interessante. A gente não tem nada aqui de ajuda e subvenção, a gente pode criar aqui e dobrar o gasto com ajuda na alfabetização. Acho que estamos aqui fechado um pacote. Como não tem condições de aumentar o número de professores agora, a gente vai deixar da forma como está aqui agora. Chegamos no começo de abril e temos algumas notícias aqui. Primeiro, emissão de 73,8, quase 74 milhões de dólares de dívida no nosso primeiro trimestre fiscal, teve um desempenho negativo. Segundo, é uma reunião com o presidente do Sudão do Sul, ele que me convidou para essa reunião, portanto vai tentar vender alguma coisa para mim. Só que, cara, é um repeteco impressionante, né? Cara, vocês não produzem chá o suficiente para exportar para mim. Vocês não conseguem produzir nem 1%, cara. É só calcular que 1% de 4.600 é 46. Vocês produzem ao total no país 21 e querem me vender metade disso. Então assim, não dá, cara, não dá. Vamos ver se eles aceitam carne, quem sabe. Porque é isso, cara, se vocês vão ser repetitivos, também vou ser, né? Vou vender carne toda vez, então. Pra quem tentar me vender umas coisas que não faz o menor sentido, né? Aí, ó, foi. A gente chegou a um acordo de 28 milhões, quase 30. Por carnes com o Sudão do Sul. Vou aqui mandar uma mensagem genérica, né, para ele combater o aquecimento global. Beleza. Grau de estatização, vamos ver se a nossa reforma finalmente passou ou continua bugada. Parece que abriu. Os setores aqui abriram, mas eu não consigo ainda ajustar o número de funcionários, cara. É impressionante o trem desse. Mas parece que tá finalmente estatizada, cara. Não, tá aparecendo aqui de novo setor privatizado, gente. Eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Agora não aparece mais a bandeirinha. Eu acho que só fez desbugar isso, né? Agora eu vou conseguir passar de novo. Enfim, galera. A nossa previsão de crescimento disparou. Vocês podem ver que o nosso PIB foi para 24,9 bilhões do mais absoluto nada. Quer dizer, não é do mais absoluto nada. Aqui em março, quem joga geopolítico sabe que eles simularam os efeitos da invasão dos Estados Unidos, a invasão do Irã pelos Estados Unidos, né? A guerra entre os dois países. E aqui na simulação o preço do barril disparou, e com isso o nosso país, que tem 28%, tinha um pouco menos, né? Só que com a disparada do preço do barril aumentou a dependência da gente do nosso PIB pelo petróleo, né? Com esse aumento daqui da produção de petróleo, ou no caso do PIB do petróleo, a gente teve uma disparada aqui no nosso PIB para quase 25 bilhões, né?
Quarta e última notícia, quase esqueço de falar. Aconteceu aparentemente nessa cidade aqui, a cidade de Doba, um problema muito sério envolvendo terrorismo, né? Foi em Doba mesmo, 6 mortes. Eu vou enviar aqui uma doação emergencial dos fundos do estado de 2 milhões pelo menos. Vocês podem ver que o déficit aumentou, cara, lamentavelmente, lamentável. Mesmo o nosso PIB aumentando. E aparentemente o líder terrorista do grupo reivindicou a responsabilidade pela ação terrorista na cidade de Doba, só que ele fugiu do país, cara. E tem um celular ligando aqui. E finalmente uma notícia boa, só tava acontecendo tragédia no nosso país, bugando nossa reforma e tudo mais. Parece que a felicidade aumentou no nosso país, pelo menos alguma notícia boa no curto prazo, né? Vamos ver o quanto aumentou. Aumentou coisíssima nenhuma, cara. Não era 4.13? Uma coisa assim? Nossa, cara. Parece que caiu mais ainda no final do mês e agora começou a recuperar. A gente tá com o nível de felicidade do Bangladesh. O nível de felicidade do Bangladesh. Tudo bem, né? Beleza. Mas vocês podem ver aqui, cara, que a coisa aqui não tá ruim, não. O nosso número de... A linha de pobreza tá reduzindo. A gente tem aqui o PIB que é per capita aumentando, então por conta da disparada do PIB. E é isso, né? Vocês podem ver que o nosso déficit orçamentário reduziu sensivelmente. É porque eu cancelei a nossa reforma de soberania econômica, galera. Tirei todos os subsídios e todas as isenções de impostos, né? Porque os setores simplesmente não abriram, bugou completamente. Eu vou ver se ainda consigo resolver no próximo mês, alguma coisa nesse sentido. Enquanto isso, surgiu um protesto contra o aumento da fome. Surgiu no dia de ontem um relatório da FAO, aqui ó, o ministro das Relações Exteriores me avisou sobre um relatório da FAO que aponta para o aumento da fome no nosso país, mas por enquanto não descambou para tumultos, né? Por enquanto está enquanto protestos. Vamos ver se aumentou mesmo a fome? Eu acredito que aqui, né? Quer dizer que são causas da morte, né? A gente pode ver que condições neonatais, né? Diarreia, realmente dados de países muito pobres, né? Pô, para 15, como que é? Qual a quantidade? 15% das pessoas morrem de diarreia no país, sabe? 15% das causas de morte, né? Diarreia. É muito bizarro isso. Tem 45 mil manifestantes, é muita coisa, tá? E o nosso país segue enfrentando a crise energética, né? Enquanto nossa usina eólica não é aberta. Eu acho que vou terminar o episódio mostrando a usina eólica pronta, né? Porque pelo menos esse problema a gente vai resolver. Beleza, a gente tá tendo problemas na nossa capital em relação ao nosso tumulto. Vamos resolver isso. Enfim, tem alguns soldados nossos que estão apanhando, não vou mentir aqui não, tá? Fim da rebelião. E galera, não vai ter pra onde eu correr, eu preciso melhorar meu serviço secreto antes de começar maio. E pra isso vou ter que aumentar um pouquinho mais os impostos do meu país. Não é muita coisa, vou aumentar só mais um pouco o imposto sobre embalagens plásticas. Isso vai render 7 milhões. Eu vou aumentar o máximo possível o consumo de maconha, isso vai render meio milhão. Aumentar em 0,1% o imposto sobre herança, que vai nos render aproximadamente 6 milhões. E com isso vai dar para fazer um pacote de 5 milhões aproximadamente no serviço secreto. A gente pode aumentar o número de de agentes em território nacional aqui para... que tá 1 milhão para cada, né? 1 milhãozinho, isso. Aí aqui a gente também gasta mais 1 milhão. Pode ser 50, por enquanto 50 agentes, 60 talvez? 60 agentes e 60 agentes cibernéticos. Aí vamos gastar um pouquinho com a luta contra o terrorismo que existe no nosso país. Talvez em treinamento de agentes e em contra-inteligência. Além, claro, de espionagem industrial que a gente vai usar a partir de um certo momento, né? Talvez inteligência militar. Eu vou diminuir isso daqui. Mas a gente gasta quase 7 milhões, quase tudo que a gente arrecadou em impostos com essa rodada aqui. Agora o noticiário está denunciando que a falta de energia matou um paciente no hospital, ou seja, a crise energética continua no nosso país. Eu posso parar aqui a simulação, vamos ver se tem aqui alguma notícia interessante. A nossa taxa de desemprego continua parada nos 3%, o que é ótimo, né? E a gente está com um crescimento, que isso, né? 6,82%. Se bem que, apesar da explosão do crescimento, essa explosão foi no mês passado, tá? E vai atrapalhar muito aqui, né? Ele voltou para 22,5 bilhões, ou seja, menos do que estava antes. Talvez a gente termine um ano negativo, né? Eu não entendi o que aconteceu, tá? A gente subiu para 50º em atratividade econômica, aqui nesse índice de atratividade econômica. Eu acho que a disparada do índice do PIB vai atrapalhar um pouco
vai descontrolar um pouco a nossa inflação. Nossa inflação está em 5%, talvez eu tenha que aumentar a nossa taxa básica de juros para 6%. Eu acho que vou fazer isso agora. Vocês podem ver que o diretor da agência de inteligência está muito feliz comigo, porque o serviço de segurança no nosso país está eficaz. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. No nosso Chad da massa, nós temos um serviço secreto top, porque a gente investiu, né? E parece que o nosso parque eólico vai ficar pronto no começo do mês de junho. Espero ter pelo menos lucro com isso, e com isso reduzir um pouco o meu déficit orçamentário, né? Quem sabe até exportar energia para algum país próximo que precisar e tudo mais. O líder da comunidade muçulmana está me convidando para mais um evento. Eu vou recusar porque, mais uma vez, o país aqui é laico. Ele realmente é laico aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu mostrei, acredito que no primeiro episódio, né? Aqui, ó. Estado laico e separação dos poderes. O Chad deve ser um dos poucos países laicos aqui na região, né? Tipo, realmente laicos. Galera, me parece que o jogo realmente bugou e eu não vou conseguir fazer o plano de soberania econômica no nosso país. Segundo o jogo, a gente já tem uma empresa de beterraba, só que ela é privada, não dá para estatizá-la, e o CEO dela é esse cara aqui, ó, o senhor de interrogação, entendeu? É o Pontilson de interrogatilson. Eu não sei o que se passa nesse jogo, cara. Esse setor de cacau, mesma coisa, você vai abrir aqui empresas, tem um setor que domina 0%, tem 0 subsidiários, 0 funcionários, valor 0, quantidade 1000, e tem esse senhor com 52% de popularidade. Quem é esse cara? É o maior empresário da história do Chad. Inacreditável, né? Isso tem em todos os setores que eu estatizei. Então, se for por estatizar algum setor, vai ter que ser um setor que eu não estatizei aqui no jogo. E setores que eu não estatizei no jogo, obviamente, vão ser muito poucos. Entre aqueles que não existem, né? E são só aqueles que eu não tenho dinheiro realmente para investir nisso. Investir neles. É complicado de entender esse jogo, realmente. Então, o jeito vai ter que ser esperar a bendita da usina eólica ficar pronta, e é isso, né? O secretário-geral do meu partido tá aí me elogiando, né? E parece que surgiu uma teoria conspiratória no nosso país. Não tá mostrando o nome, por algum motivo. Vamos ver qual é, né? Aparentemente é sobre vacinas, e a gente vai ter que gastar 1 milhão para combater essa imbecilidade aqui. Lembrando que nossa aproximação de grupos terroristas está chegando a níveis maiores. Antes estava 70%, talvez tenha chegado a 100%, não sei. Bem, não tem nada aqui, né? Foi só falar, um dia depois apareceu aqui, Rede Sudão, aproximação com o grupo terrorista, Grupo Armado Democrático do Sudão. Mas, Heitor, como que um grupo democrático pode ser terrorista? É porque o jogo considera grupos terroristas todos os que estão na ilegalidade, né? Então, sei lá, se acontecesse uma ditadura num país e todos os partidos fossem para ilegalidade, todos os partidos iam virar grupos terroristas, entendeu? Tá, eu vou me reunir com o Maluquetes aí no dia 20, ou seja, já no dia de amanhã. E quero ver qual é a dele, né? Eu quero manter o contato dele, então vou mandar um dinheirinho qualquer. A gente não pode estar mandando um dinheirinho agora, mas quem sabe outro momento, né? Ó, o agente número 1 tá pronto para ação. O nosso agente número 1, ele se infiltrou na residência do chefe de estado e tá pronto para aparentemente matar, né? Vamos aceitar aqui. Então vamos mandar aqui uma ajuda financeira aqui pros brother. Mandar uns 500 mil mais ou menos. Como assim eu não posso mandar 500 mil? O jogo tá dizendo que o máximo que eu posso enviar é 0. Como assim, cara? Tá, então vamos tentar mandar 0.5 e tal. Tá. Então vamos oferecer 3 semi-trailers, então. Beleza. Com isso, acredito eu que a gente vai manter contato com os caras, né? Exatamente. Exatamente. Eles têm aproximadamente 20 mil membros. Rede Sudão, eliminação do chefe de estado ok. Olha essa mensagem. Bom dia, chefe de gabinete do Sudão foi ao encontro do criador. Ou seja, matamos o primeiro-ministro, o líder, o chefe, enfim, o chefe de estado do Sudão, cara. Agora tá um outro maluco aí, ó. Se vocês voltarem nos últimos episódios, eu passei no cara. Agora, uai, morreu não. Já antes era esse carinho, o Makiman antes, pô. Ou será que esse cara tá morto e tá tipo na... Não é possível, né? Assassinato do chefe de estado do Sudão. Ah, não. É a morte do comandante da Forças Armadas. Nada foi do chefe de estado não, cara. Que loucura. E aqui estão elogiando minha popularidade. Com as pessoas rugindo meu nome. Eu ainda não me acostumei com isso, mas tudo bem. As pessoas rugem meu nome.
Vamos ver se vai acontecer mais alguma loucura no Sudão. O presidente do Grupo Nacional de Combate à AIDS está dizendo que é quase bom estar doente no Chad. Cara, eu não diria isso. Nossa expectativa de vida é 61 anos. Tá melhorando? Tá melhorando, né? Mas não é como se tivesse, assim, 1000 maravilhas, né? Mortalidade infantil 57 a cada 1000. Assim, né? Quase 3 vezes a média mundial. É um pouco complicado você dizer uma coisa dessas, né? Mas tudo bem. Chegamos ao mês de junho. Nosso PIB tá em queda livre. Agora caiu para 21 bilhões. Talvez isso tenha a ver com o preço do barril de petróleo. Nossa dependência do petróleo está reduzindo. Assim, podem ser N motivos, né? Eu não sei exatamente o que está acontecendo com o nosso país, cara. Só sei que alguma coisa não muito legal tá rolando aqui, né? Mas com a redução da previsão de crescimento para 2%, com certeza nossa inflação foi controlada, né? Mais ou menos. Agora tá em 5,25 a inflação, sim, porque ela não disparou, pelo menos isso. Nosso buraco fiscal tem aproximadamente 400 milhões, eu acho que a gente não conseguiu mexer muito nesse episódio, né? E por conta da queda do PIB, nosso déficit orçamentário piorou, né? Agora tá menos 1,8%. E isso reduziu um pouco a nossa popularidade. Só o que faltava, cara. A teoria conspiratória das vacinas agora tem um famoso apoiando. Era só o que faltava, né? O Chad tem pouco problema. Ô maluquinho, vamos conversar aqui? Vem cá. O rei do Bahrein, acredito eu, tá querendo conversar comigo. Dia 10, beleza? Vai ser uma das primeiras coisas que vamos fazer no próximo episódio, né? Aí, cara, você tá radiante, você é o cara da moda e tal, fala bem de mim em público, filia-se ao meu partido e agora não apoia essa teoria da conspiração. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, no dia de amanhã, teremos aberta a nossa usina eólica e resolvido o nosso problema energético, né? Ainda bem. Como que tá dando produção anual zero, eu tô continuando avançando no calendário. Por isso eu vou ter a reunião com o rei do Bahrein, que eu disse que ia ser no próximo episódio. Só por causa disso, viu? Olha, hardware de computador, eles não produzem o suficiente para exportar pra gente. Mas pelo menos o buraco é menor, né? Então, beleza. Valeu a iniciativa, valeu muito. Que tal vocês comprarem carne da gente, né? Vou tentar vender carne e talvez, não se bem que petróleo com certeza eles vão ter, né? Aí eles aceitaram 13 milhões de quilos de carne por 11,6, que é um preço bem razoável. Um acordo de 165 milhões. Vocês podem ver que a gente aparece aqui agora com superávit na produção de energia, embora o problema aparentemente não foi resolvido. Então o que eu vou fazer? Vou querer vender parte do meu excedente para o Níger, né? 0,4 de energia, né? Terawatts-hora. Tá um preço de 209, o que vocês acham? Bem, eles recusaram. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Só vou mandar uma mensagenzinha aqui para Portugal, que eu sempre gosto de fazer isso daqui. Desejar as condolências ao país que sofreu algum tipo de ataque, seja terrorista ou desastre de incêndio, desastre de enchente, por aí vai, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco mais monótono, cheio de travamentos, travações, bugs de toda a ordem, né? O nosso empresário fantasma, né? Grande empresário fantasma do Chad, parabéns pra ele, aumentou a popularidade, viu? Aí sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Vocês viram que até o Homem da Serra sumiu, que eu tive que gravar em vários dias diferentes, porque o jogo realmente ele quis me complicar esses dias, mas eu vou continuar essa série aos trancos e barrancos, tá?